Olá, bem-vindo ao canal. Vamos resolver esta prova do Colégio Militar de Curitiba no ano de 2014. Tá legal? Vamos nessa, olha só. Primeira questão diz assim, ó. Em 5 partidas de vôleibol, Luísa fez 12, 15, 11, 18 e 14 pontos. Qual foi a média dos pontos que Luísa obteve nessa partida? Então, olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu pensei assim, ó. Achar a média aritmética entre os pontos. Então, o que seria a média aritmética entre esses pontos? É a gente somar os pontos e dividir pela quantidade de pontos, beleza? Então, repara aqui, ó. Quantos termos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 termos. Então, eu vou pegar essa soma e vou dividir por 5. Tá legal? Então, isso vai ficar 12 mais 15 mais 11 mais 18 mais 14. Somando, isso vai dar 70. Então, fica 70 dividido para 5. 70 dividido para 5 dá 14. Então, a média dos pontos que Luísa teve vale 14. Resposta correta é a letra E. Tá legal? Vamos lá. Questão 2. Bom, olha só. A questão 2, ele fala assim, ó. Na aula de matemática do 6º ano, o professor Gabriel pediu para 5 alunos decomporem o número 15.376. Os alunos deram as seguintes respostas. Daniel, 1 dezena de milhar, 5 centenas de milhar e 3 unidades de milhar. 7 dezenas e 6 unidades. Leandro, 1 centena de milhar, 5 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 7 dezenas e 6 unidades. Luísa, 1 dezena de milhar, 5 unidades de milhar, 3 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Marcos, 1 dezena de milhar, 5 centenas de milhar, 3 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Cíntia, 1 centena de milhar, 5 dezenas de milhar, 3 centenas, 7 dezenas e 6 unidades. Bom, olha só. Então, repara o seguinte. Se a gente pegar o número 15.376 e decompor ele fica da seguinte maneira, olha só. 10.000, 5.000, 376. Repara que o 10.000, ele é 1 dezena de milhar. Repara que o 5.000, ele é 5 unidades de milhar. Repara que o 300, ele é 3 centenas. Repare que o 70 são 7 dezenas. E repare que o 6 são 6 unidades. Tá legal? Então, quem respondeu correto foi a Luísa. Ela respondeu, olha só, 1 dezena de milhar, tá aqui, ó, 1 dezena de milhar, 5 unidades de milhar, tá aqui, ó, 5 unidades de milhar, 3 centenas, então aqui, ó, 3 centenas, 7 dezenas, tá aqui, ó, 7 dezenas, e 6 unidades, Então, a resposta correta é a letra C. Foi a Luísa. Beleza? Tranquilo? Questão 3. Bom, olha só. Questão 3, ele diz assim, ó. Denomina-se amplitude térmica de um período a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima no período. O mês de setembro começou com uma grande variação na temperatura. Se na primeira semana de setembro a temperatura mínima foi de 6,4 graus Celsius e a temperatura máxima foi de 23,2 graus Celsius, pode-se dizer que a amplitude térmica desta semana foi de... Bom, então ele fala que a amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas. É a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, olha só. Para achar a amplitude entre 6,4 graus Celsius e 23,2 graus Celsius, basta eu fazer a diferença. Então, fazendo a diferença entre 23,2 e 6,4, lembrando que tem que ser vírgula embaixo de vírgula, né? Isso vai dar 16,8 graus Celsius, tá legal? Então, essa daqui foi a amplitude máxima entre essas duas temperaturas. Então, a resposta correta é a letra B, 16,8 graus Celsius. Beleza? Questão 4. Bom, olha só. Questão 4. Ele fala assim, ó.
Mariana resolveu pintar algumas figuras desenhadas na malha quadriculada abaixo. Então, olha só, aqui está a malha. Então, repare que eu tenho esse triângulo, eu tenho esse trapézio e tem esse retângulo aqui, ó, beleza? Aí ele fala assim, cada quadradinho desse é igual a uma unidade de área. Aí ele fala, se cada quadradinho corresponde a uma unidade de área, podemos afirmar que a soma das áreas das figuras pintadas por Mariana é. Bom, olha só, para descobrir isso, o que eu fiz? Eu pensei da seguinte maneira, olha só. Repara que essa figura aqui, ó, ela se encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá vendo? Então, pegando essa figura aqui, esse triângulo aqui, ó, encaixando ele aqui, eu vou ficar com esse retângulo aqui, ó, esquecendo essa figura aqui, ó. Esquecendo isso, eu vou ficar com esse retângulo aqui preenchido. Aí, quantos quadradinhos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, a área desse triângulo vale 6 unidades de área. Agora, aqui nesse trapézio, olha só. Repara que esse triângulo aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Beleza? Então, vou pegar esse triângulo aqui, vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui. Aí, quantos quadradinhos eu vou ter? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área desse trapézio aqui, ó, vai valer 6 unidades de área. Aqui já é um retângulo, né? Aqui é mole, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área desse retângulo aqui vale 6 unidades de área. Beleza? Então, fica assim, olha só. Somando as áreas, né? A área do triângulo vale 6. A área do trapézio vale 6. A área do retângulo vale 6. Então, 6 mais 6 mais 6, isso vai dar 18. Então, a resposta correta é a letra C. 18 unidades de área. Beleza? Próxima questão. Questão 5. Vamos lá? Bom, olha só. Questão 5, ele fala assim, ó. Eduardo comemorou seu aniversário no dia 4 de julho. Para sua festa, ele trouxe 4 garrafas de refrigerante de 2 litros, cada uma. Sabe-se que todo o refrigerante foi servido de uma só vez, em copos completos de 250 ml. Quantos copos de refrigerante foram servidos? Bom, repara o seguinte, que ele trouxe 4 garrafas de 2 litros e serviu em copos de 250 ml. Então, para descobrir a quantidade de copos que foram servidos, basta a gente pegar o volume, né? A quantidade total de refrigerante e dividir pelo volume do copo, né? Beleza? Mas tem um problema, que a quantidade total de refrigerante está em litros e o copo está em 250 ml. O que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para ml. Então, eu vou pegar a quantidade total de refrigerante e vou converter para mililitro. Tá legal? Então, fica assim, olha só. Ele trouxe 4 garrafas. Cada garrafa corresponde a 2 litros. Então, isso vai ficar 4 vezes 2 litros. 4 vezes 2 litros, isso vai dar 8 litros. E cada litro de refrigerante vai corresponder a 1000 ml. Então, fica 8 vezes 1000 ml. 8 vezes 1000, isso vai dar 8.000. Então, a quantidade total de refrigerante é de 8.000 ml. Agora, para achar a quantidade de copos, basta eu dividir. Pegar os 8.000 e dividir por 250. Sem problema, porque eles vão estar na mesma unidade de medida. Tá legal? Então, isso vai ficar 8.000 dividido por 250. Isso vai dar 32. Então, foram servidos de uma vez só 32 copos. Beleza? Questão 6. Vamos nessa, olha só. Questão 6, ele fala assim, ó. Quais dos seguintes pares de sólidos apresentam pelo menos uma de suas faces circulares? Resposta correta aqui é a letra E. É cilindro e cone. Repare aqui que o cilindro ele tem 2 faces circulares. Beleza? E o cone ele tem uma face circular. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Questão 7. Ele fala assim, ó. Gabriela fez um cálculo na calculadora e obteve 2,4. Qual a forma escrita por extenso da fração decimal correspondente? Então, olha só. 2,4 ele é equivalente a 24 sobre 10. Então, é correspondente a 24 décimo. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza?
Questão 8. Bom, na questão 8 ele fala assim, ó. Um eleitor que mora no interior percorreu 72 quilômetros para não deixar de votar. Os 3/4 iniciais do percurso foram feitos de trem e o restante a pé. Quantos quilômetros ele percorreu de trem? Então, olha só. Sabendo que 3/4 do percurso foi percorrido de trem, então basta a gente achar 3/4 de 72, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima, o resultado eu vou dividir por 4. Então aqui, ó, 3 vezes 72, tá aqui, ó. 72 vezes 3, isso vai dar 216. Então fica 216 dividido para 4. 216 dividido para 4, isso dá 54. Então ele percorreu de trem 54 km. Resposta correta, a letra D. Tá legal? Questão 9. Vamos nessa, olha só. A questão 9 ele fala assim, ó. No grupo de 400 pessoas, 260 são mulheres. A porcentagem de homens nesse grupo é... Então, a minha primeira ideia foi o seguinte, ó. Achar a quantidade de homens. E como é que eu vou achar a quantidade de homens? Sabendo que o total de pessoas são de 400 pessoas e o total de mulheres são 260, então eu vou fazer a diferença. E essa diferença vai ser a quantidade de homens, tá legal? Então 400 menos 260, isso vai dar 140, então tem 140 homens. Aí depois a minha segunda ideia foi achar a porcentagem de homem. Então olha só, 140 vai estar para o total, que é 400, assim como x vai estar para os 100%. Beleza? Tranquilo? Então dá para simplificar aqui, ó. Eu posso cortar 2 zeros de cá com 2 zeros de cá. Então fica x que é igual a 140 sobre 4. 140 dividido para 4, isso vai dar 35%. Então a quantidade de homens corresponde a 35%. Tá legal? Questão 10. Questão 10 ele fala assim, ó. Em uma prova de salto com vara, a atleta Natália, saltou 3 metros e 20 centímetros. A medida do salto da atleta em metros é... Então, qual a ideia? Sabendo que ela soltou 3 metros e 20 centímetros, é passar 20 centímetros para metro. Beleza? Lembrando que 20 centímetros é igual a 0,20 metros. Bom, repara o seguinte, olha só. A vírgula está aqui, ó. A vírgula está aqui em centímetro. Então, ela volta uma casa. Aí passa a ser decímetro. Volta mais uma, passa a ser metro. Beleza? Então, a parte inteira é 0 e a parte decimal é 20. Então, isso fica assim, ó. 20 centímetros é igual a 0,20 metros. Substituindo, né? Então, fica 3 metros e 0,20 metros. Somando os dois, então fica 3 metros e 3,20 metros. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Questão 11. Questão 11 ele fala assim, ó. Ana, José e Paulo resolveram sair para comer uma pizza. A pizza foi dividida em 12 partes iguais. José comeu 4 pedaços, Paulo comeu 3 pedaços, Alan comeu 2 pedaços. A fração que representa a quantidade de pizza que sobrou é... Bom, raciocina comigo, olha só. José comeu 4 dozeavos, Paulo comeu 3 dozeavos e Alan comeu 2 dozeavos. Então, o que foi consumido é o seguinte, olha só, é 4 dozeavos mais 3 dozeavos mais 2 dozeavos, né? Então, repare que eu tenho frações homogêneas. Posso repetir o denominador e adicionar os numeradores. Então, fica 4 mais 3 mais 2, isso tudo sobre 12. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 2 dá 9. Então, fica 9 dozeavos. Beleza? Isso aqui é a fração correspondente ao que foi consumido. Agora, o que sobra é só a gente fazer a diferença. O inteiro menos o que foi consumido. O inteiro tem que ser 12 sobre 12, né? Porque o inteiro tem que representar 1. Beleza? Então, fica 12 sobre 12 menos 9 sobre 12. Então, aqui vai ficar, ó, frações homogêneas. Repete o denominador e vai subtrair os numeradores. Então, fica 12 menos 9 sobre 12. 12 menos 9 vai dar 3. Então, fica 3 sobre 12. Repara que ambos são múltiplos de 3. Então, dá para simplificar ambos por 3. Então, 3 dividido para 3 e 12 dividido para 3. 3 dividido para 3 dá 1. 12 dividido para 3 dá 4. Tranquilo até aí? Vamos para a questão 12.
Então, olha só. A questão 12, ela fala assim, ó. Na figura está representada uma lajota, que é essa figura aqui, ó. Aí ele fala, qual a fração da lajota está representada com sombreado? Então, olha só. Para a gente determinar a fração, o numerador é quantas partes desse todo está sendo utilizado e o denominador é quantas partes tem um todo, né? Então aqui, ó, numerador vai ser 7. Por que 7? Porque eu tenho 7 quadradinhos desse pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então numerador, 7. E denominador é a quantidade total de quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então denominador, 16. Beleza? Então a resposta correta aqui é a letra D, 7, 16 avos. Tá legal? Questão 13. Bom, olha só. Questão 13. Ele fala assim, ó. Ronaldo, um aluno estudioso do Colégio Militar de Curitiba, resolveu fazer um planejamento de seus estudos diário. Ronaldo levanta cedo e vai para o colégio, onde tem aulas das 7 horas e 30 minutos até as 12 horas e 30 minutos. Beleza? Tranquilo? À tarde, já em casa, ele reserva o horário das 14 horas às 17 horas para o estudo individual. Qual fração do dia Ronaldo reservou para o estudo individual? Então, olha só. Primeira ideia. Achar o tempo reservado para o estudo individual, sabendo que é das 14 horas até às 17 horas. Então, para achar esse tempo reservado, basta a gente fazer a diferença. 17 horas menos 14 horas. Isso vai dar 3 horas, né? Então, 3 horas é o tempo reservado. Agora, eu tenho que achar a fração em relação ao dia. Então, vai ficar as 3 horas dividido por 24 horas, porque 24 horas corresponde ao dia, né? O dia tem 24 horas, tá legal? Repara que ambos são múltiplos de 3, então dá para simplificar ambos por 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1, e 24 dividido para 3 dá 8. Então, o que ele reserva para o estudo individual é 1/8. Resposta correta, a letra C. Tá legal? Tranquilo? Agora aqui, ó. Questão 14. Bom, na questão 14 ele fala assim, ó. A sequência dos números 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 e assim vai, né? Tem uma regra de formação. O próximo número após o número 45 é... Bom, repara o seguinte, olha só. Do 1 para ele chegar ao 3, ele adicionou 2, porque 1 mais 2 vai dar 3. Do 3 para chegar ao 6, ele adicionou 3. Então aqui, ó, 3 mais 3 dá 6. Do 6 para chegar ao 10, ele adicionou 4. Ó, 6 mais 4 dá 10. Do 10 para chegar ao 15, ele adicionou 5. Ó, 10 mais 5 dá 15. Do 15 para chegar ao 21, ele adicionou 6. Repara que 15 mais 6 dá 21. Do 21 para chegar ao 28, ele adicionou 7. Repara que 21 mais 7 dá 28. Do 28 para chegar ao 36, ele adicionou 8. Repara que 28 mais 8 dá 36. Do 36 para chegar ao 45, ele adicionou 9. Repara que 36 mais 9 dá 45. Então, repara que sempre para chegar no próximo, ele está aumentando em uma unidade essa soma. Beleza? Então, do 45 para chegar ao próximo, como aqui é 9, então ele vai ter que somar 10 para seguir essa lei de formação. Beleza? Então, o próximo número tem que ser 45 mais 10. Então, tá aqui, ó. 45 mais 10, 55. Resposta correta, letra D. Beleza? Próxima questão, questão 15. Bom, olha só. A questão 15, ele fala assim, ó. Regiane e Glória, duas amigas que não se viam desde a faculdade, resolveram se encontrar. Como elas moram em cidades distantes, 1.500 quilômetros uma da outra, resolveram se encontrar em um ponto entre as duas cidades. Elas saíram de suas cidades por uma mesma estrada, porém, uma no sentido da cidade da outra. No final do primeiro dia, Regiane já havia percorrido 35 sobre 100 da estrada entre as duas cidades, enquanto Glória havia percorrido 42 sobre 100.
da mesma estrada. Quando pararam para descansar, neste instante, a que distância elas estavam uma da outra? Bom, então olha só, a minha ideia ficou assim, ó. Primeira ideia é descobrir quanto que a Regiane percorreu. Sabendo que ela descobriu, ela percorreu, né? 35 centésimos de 1.500, então você vai ficar 35 sobre 100 vezes 1.500. Posso cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Aí fica 35 vezes 15. Aqui, ó. 35 vezes 15, isso vai dar 525 km. Então, Regiane percorreu 525 km. A Glória, sabendo que ela percorreu 42 centésimos de 1.500, então isso vai ficar 42 sobre 100 vezes 1.500. Mesma coisa, né? Eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então isso fica 42 vezes 15. 42 vezes 15 dá 630. Então Regiane percorreu isso e Glória percorreu isso. Aí depois, minha terceira ideia, eu botei assim, ó. A distância é uma da outra. Raciocina comigo. Se o percurso total tem 1.500 km, basta eu fazer 1.500 km menos o somatório que elas percorreram. Concorda? Tranquilo? Então, isso fica assim, ó. 1.500 menos, aqui entre parênteses, né? Porque eu vou associar esses dois. Fica 525 mais 630. 525 mais 630, isso vai dar 1.155. Então, fazendo a diferença, 1.500 menos 1.155, isso vai dar 345 km. Então, a que distância elas estavam uma da outra? Então, elas estavam uma da outra 345 km. Resposta correta, letra A. Beleza? Próxima questão, questão 16. Bom, olha só. Na questão 16, ele fala assim, ó. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Que a fração do dia corresponde a 40 minutos. Então, qual foi a minha primeira ideia? A primeira ideia foi o seguinte, como ele se refere ao dia, e o dia tem 24 horas, né? Então, eu vou passar 24 horas para minutos. Então, tá aqui, ó. 24 horas. Cada hora corresponde a 60 minutos. Então, vou pegar essa hora e vou substituir por 60. Então, fica 24 vezes 60 minutos. Fazendo a multiplicação, isso vai dar 1.440 minutos. Tá legal? De boa? Então, um dia tem 1.440 minutos. Agora, para achar a fração, basta eu pegar o que ele quer, que é 40, aí dividido por 1.440 minutos. Repara que eu posso simplificar o zero de cima com o zero de baixo. Repara que tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 4, né? Então eu posso simplificar ambos por 4. 4 dividido para 4 vai dar 1. E 1.444 dividido para 4 dá 36. Beleza? Então a fração correspondente vale 1/36. Questão 17. Questão 17 ele fala assim, ó. O dono dos dois, Lava Rápido, Lava Bem e Ducha Fria, verificou o tempo que seus funcionários levavam para lavar cada carro. A equipe do Lava Bem gastava 12 minutos e a equipe da Ducha Fria 20 minutos, em 8 horas de trabalho. Quantos carros a equipe do Lava Bem lavava a mais que a equipe do Ducha Fria? Bom, então para isso, o que eu pensei? Eu pensei no seguinte, olha só. A primeira ideia foi passar 8 horas para minutos. Então, 8 horas, sabendo que cada hora corresponde a 60 minutos, então fica 8 vezes 60. 8 vezes 60 dá 480 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, 8 horas corresponde a 480 minutos. Depois, minha segunda ideia. Quantidade que a equipe do Lava Bem ela lava, né? Quantos carros ela lava em 8 horas? Então, sabendo que ela gastava 12 minutos para lavar um carro, né? Então, para achar a quantidade de carros, o que eu fiz? Eu peguei 480 e dividi para 12. 480 dividido para 12 dá 40. Então, em 8 horas, a equipe do Lava Bem vai lavar 40 carros. A equipe do Ducha Fria, sabendo que ela lava um carro em 20 minutos. Então, o que eu fiz? Para descobrir quantos carros que ela lava em 8 horas, basta eu pegar o 480 minutos, né? Que corresponde a 8 horas, e dividir por 20. Beleza?
Então, 480 dividido para 20, isso vai dar 24. Beleza? Então, em 8 horas de trabalho, a equipe do Lava Bem lava 40 carros. Em 8 horas de trabalho, a equipe do Ducha Fria lava 24. Aí ele quer saber quanto que a equipe do Lava Bem lava a mais do que a equipe do Ducha Fria. Então, basta a gente subtrair. Então, fazer 40 menos 24. 40 menos 24 vai dar 16. Então, a equipe do Lava Bem lava 16 carros a mais do que a equipe do Ducha Fria. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Tranquilo? Questão 18. Bom, olha só. Na questão 18, ele fala assim, ó. Alzira chegou ao banco e observou que havia 8 pessoas na fila, à sua frente, sendo que uma dessas pessoas começou a ser atendida naquele instante. Se o atendimento de cada pessoa leva exatamente 6 minutos e todos foram atendidos, quanto tempo se passou entre a chegada e o término do atendimento de Alzira? Então, olha só. Primeira ideia. Como uma já estava sendo atendida, então isso vai ficar 7 vezes 6 minutos. 7 vezes 6 minutos vai dar 42 minutos. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 19. Bom, olha só. Na questão 19, ele fala assim, ó. Uma grande loja de eletrodomésticos está anunciando uma TV de LED 3D, com desconto de 25% para o pagamento à vista. Seu preço normal desta TV é de 1.800. Então, com o desconto, ela estará custando... Bom, olha só. Se ele pagasse os 1.800, então ele iria pagar 100% dessa TV. Como ele ganha um desconto de 25%, então, na verdade, o que ele está pagando é 75% do valor de 1.800. Tá legal? Tranquilo? Então, aqui, ó. 100% menos 25%, isso vai dar 75%. Então, a gente tem que achar 75% de 1.800. É isso que ele vai pagar. Então, olha só. 75%, 75 sobre 100, vezes 1.800. Corto 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, fica 75 vezes 18. 75 vezes 18 dá 1.350. Então, ele vai pagar 1.350. Então, a resposta correta é a letra B. Tá legal? Questão 20. Bom, olha só. Questão 20, ele fala assim, ó. Mauro é 9 anos mais novo que seu primo João. Se João nasceu em 1982, quantos anos Mauro completou em 2008? Então, olha só. A minha primeira ideia, eu pensei assim, ó. Achar a idade de João em 2008. Então, basta eu fazer 2008 menos o ano que ele nasceu, né? Então, fazendo 2008 menos 1982, isso vai dar 26. Então, no ano de 2008, ele tem 26 anos. Tá legal? Aí depois, minha segunda ideia. Como o Mauro é 9 anos mais novo, então, para poder achar a idade de Mauro em relação à idade de João, basta eu pegar a idade de João e subtrair 9 anos. Então, fica 26 anos menos 9 anos. Isso vai dar 17 anos. Então, a idade de Mauro é 17 anos. Resposta correta é a letra D, 17 anos. Vamos lá. Questão 21. Olha só, na questão 21 ele fala assim, ó. A tabela seguinte apresenta quantos dias terá cada mês em 2014. Então, aqui, ó. No mês de janeiro, 31 dias, mês de fevereiro, 28 dias, mês de março, 31, mês de abril, 30, mês de maio, 31, mês de junho, né, 30, no mês de julho, 31, mês de agosto, 31, setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30 e dezembro, 31, beleza? Aí ele fala assim, ó, nestas condições é correto afirmar que, letra A, bom, então ele quer a alternativa verdadeira, né? Então vamos nessa, olha só. O primeiro semestre tem mais dias que o segundo semestre? Bom, esse daqui é o primeiro semestre, esse daqui é o segundo semestre. Então, no primeiro semestre, para descobrir quantos dias tem, basta a gente somar 31 mais 28, mais 31, mais 30, mais 31, mais 30. Isso vai dar 181 dias. Agora, para descobrir quantos dias tem no segundo semestre, basta a gente somar aqui, ó. 31 mais 31, mais 30, mais 31, mais 30, mais 31. Isso vai dar 184 dias.
Então a alternativa A é falsa. Beleza? Letra B, ele fala, o primeiro trimestre são 3 meses, é o trimestre que tem mais dias. Bom, então olha só, no primeiro trimestre tem 90 dias, somando esses 3, isso vai dar 90. No segundo trimestre tem 91 dias, somando esses 3, vai dar 91. No terceiro trimestre tem 92 dias, somando esses 3, vai dar 92. No quarto trimestre tem 92 dias, somando esses 3, vai dar 92. Aí ele fala assim, ó, o primeiro trimestre é o trimestre que tem mais dias? Não, os que tem mais dias são o terceiro e o quarto, né? Beleza? Então aqui é falso. Na letra C, ele fala assim, ó, o segundo semestre tem 183 dias? Não, a gente já viu que o segundo semestre tem 184 dias. Então a letra C é falsa. Letra D, ele fala assim, o terceiro trimestre tem 92 dias? Sim, o terceiro trimestre tem 92 dias. Então a resposta correta é a letra D. Tá legal? Questão 22. Vamos nessa, olha só. Questão 22, ele fala assim, ó, em um programa de condicionamento físico, César começou a correr 300 metros no primeiro dia de janeiro, 400 metros no segundo dia, 500 metros no terceiro dia, e assim sucessivamente até chegar a 2.000 metros por dia. A partir de que dia do mês de janeiro, César começou a correr 2.000 metros por dia? Bom, para resolver esse tipo de questão, é uma questão de sequência numérica, tá legal? Eu posso usar o seguinte conceito, olha só. O que ele correu no primeiro dia, mais o número de dias menos 1, multiplicado o que ele aumentou a cada dia. Repare que no primeiro dia ele percorreu 300, 400, né? No segundo, no primeiro 300, no segundo 400, no terceiro 500 e assim foi, aumentando sempre de 100 em 100. Então isso vai ser multiplicado por 100. Aí isso é igual a 2.000, que é o último dia, né? Que ele quer chegar a 2.000. Então resolvendo isso vai ficar, olha só, repara que em todos os termos eu tenho múltiplos de 100, ó. 300 é múltiplo de 100, 100 é múltiplo de 100 e 2.000 é múltiplo de 100. Então, para reduzir esses valores, eu vou dividir todos os termos por 100, tá legal? Então, eu vou pegar o 300 e vou dividir para 100. 300 dividido para 100 dá 3. Esse termo aqui dividido por 100, ó, vai cortar esse 100 com esse 100, fica apenas um n menos 1. E 2.000 dividido para 100, isso vai dar 20. Tá legal? Tranquilo? Agora aqui, ó, 3 menos 1 dá 2. Então, fica 2 mais n, que é igual a 20. Esse 2 está positivo, ele vem para cá negativo. Então, n é igual a 20 menos 2. 20 menos 2, isso dá 18. Agora, 23ª questão. Então, olha só. Ele fala assim, ó. Guilherme utilizou 3/4 de 1 galão de tinta para pintar a sala de sua casa, sabendo que o restante da casa a ser pintada equivale a 3 vezes a área pintada da sala. Quantos galões de tinta ele precisará para pintar os outros cômodos? Bom, então olha só. Eu pensei assim, ó. Vem comigo. O galão foi dividido em 4 partes iguais, confere? Então tá aqui, olha só. Isso daqui é 1 galão. Isso daqui é outro galão. Isso daqui é outro galão. No primeiro caso, dessas 4 partes, foram utilizadas 3 para pintar a sala. E ele fala que o restante da casa, né, a ser pintada, é 3 vezes o que ele gastou para pintar a sala. Então, como na sala ele usou 3 quadradinhos, então para pintar o restante ele vai precisar de 9, ó. Então vamos lá, porque é o triplo, né? 3 vezes 3 vai dar 9. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é isso daqui que ele vai precisar para poder pintar o restante da casa. Então, quantos galões ele vai precisar? Olha só. Ele vai precisar... Aqui é 1 galão completo, aqui é 1 galão completo. Então, ele vai precisar de 2 galões e mais 1/4 do galão. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra A, tá legal? Eu marquei aqui a letra B, mas só que é a letra A, tá? A certa é a letra A. De boa? Tranquilo? Bom, questão 24, vamos lá. Questão 24, ele fala assim, ó. Uma prova tem 50 questões. Um aluno acertou 7 décimos das questões. Quantas questões esse aluno errou? Então, a primeira ideia vai ser assim, ó. Se ele acertou 7 décimos, logo ele errou
3 décimos, né? Porque o que falta para chegar no inteiro é 3 décimos, beleza? Então, aí depois, a minha segunda ideia, eu vou achar 3 décimos do total de questões. Então, fica 3 décimos vezes 50, né? Multiplica em cima e depois divido pelo de baixo. 3 vezes 50 dá 150. 150 dividido para 10 vai dar 15. Então, 15 questões erradas. Então, ele errou 15 questões. A resposta correta aqui é a letra B. Beleza? Questão 25. Vamos lá, olha só. Questão 25, ele fala assim, ó. Rafael está esperando o ônibus para ir trabalhar. Os ônibus passam de 9 em 9 minutos. A partir de 6 horas, né? A partir de 6 horas ele passa de 9 em 9 minutos. Hoje Rafael chegou ao ponto às 8 horas. Quantos minutos Rafael terá que esperar para tomar o próximo ônibus? Bom, então, a minha primeira ideia eu pensei assim, ó. Fazer a diferença entre 6 horas e 8 horas. Então, basta a gente pegar 8 horas e subtrair de 6 horas, né? 8 menos 6 vai dar 2 horas. Agora eu vou passar isso daqui para minuto, sabendo que cada hora corresponde a 60 minutos. Então vai ficar 2 vezes 60 minutos. 2 vezes 60 dá 120. 120 minutos, beleza? Segunda ideia. Como o ônibus passa de 9 a 9 minutos, vamos dividir 120 minutos por 9. Então tá aqui, ó, 120 dividido para 9. 120 dividido para 9, isso vai dar quociente valendo 13 e resto 3. Então, repara que o resto aqui deu 3. Então, desse 3, o que falta para chegar a 9 é 6, né? Beleza? Porque 9 menos 3, isso vai dar 6. Então, o Rafael vai ter que esperar 6 minutos para pegar o próximo ônibus. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra E. Tá legal? Vamos lá. Questão 26. Questão 26, ele fala assim, ó. Josefa vai ao supermercado e gasta 2/9 do que tem na bolsa em frutas. Gasta 3/7 do restante em verduras. E ainda lhe sobram R$ 8. Quanto ela levava em reais na bolsa ao sair de casa? Bom, então olha só, minha primeira ideia. Então, com fruta, ela gastou 2/9. E com verdura, ela gastou 3/7 do que restava. Bom, o que foi utilizado foi 2/9, então o que resta tem que ser 7/9, né? Que é o que falta para chegar ao inteiro, beleza? Então, 3/7 de 7/9, beleza? Repara que eu vou simplificar aqui, ó, 7 de cima com 7 de baixo. Então, isso daqui vai ficar 3/9, beleza? Então, aqui 2/9 e 3/9. Aí depois, eu vou somar isso, ó. 2/9 mais 3/9. Então, isso vai dar 5/9. Então, eu vou pegar um inteiro e vou dividi-lo em 9 partes, porque o denominador é 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5/9 foi o que ela gastou. E a sobra aqui, ó, é isso daqui, ó. É 4 partes de 9. Mas o que sobrou em reais? Sobrou R$ 8. Então, como aqui são 4 partes iguais, para descobrir quanto que vale cada parte dessa, basta pegar o 8 e dividir para 4, né? 8 dividido para 4 dá 2. Então, cada parte dessa corresponde a 2. Beleza? Então, quantas partes de 2 eu tenho? Eu tenho 9. Então, eu tenho 9 vezes R$ 2. 9 vezes R$ 2, isso vai dar R$ 18. Então, é R$ 18 que ela levava para a feira. Beleza? Questão 27. Vamos lá, questão 27. Questão 27, ele fala assim, ó. Júlio tem 36 moedas. Um quarto dessas moedas é de 25 centavos. Um terço é de 5 centavos. E as restantes são de 10 centavos. A quantia total das 36 moedas em reais é... Bom, raciocina comigo, olha só, minha primeira ideia. Moedas de 25 centavos. Ele fala que tem um quarto desse total. Então, um quarto de 36, então isso vai ficar 36 sobre 4, isso vai dar 9 moedas. Então, ele tem 9 moedas de 25 centavos. Minha segunda ideia. Moedas de 5 centavos. Ele fala que tem um terço do total de moedas. Então, um terço de 36 vai ficar 36 sobre 3. Então, isso vai dar 12 moedas. Agora, minha terceira ideia. Terceira ideia, ele fala assim, ó. Moedas de 10 centavos.
Então, para descobrir a quantidade de moedas de 10 centavos, basta eu fazer a diferença, né, do total de moedas menos o somatório das moedas de 25 centavos com as moedas de 5 centavos, beleza? Então, 36 menos 9 mais 12 vai dar 21, então fica 36 menos 21, 36 menos 21 dá 15 moedas. Então ele tem 9 moedas de 25 centavos, 12 moedas de 5 centavos e 15 moedas de 10 centavos, beleza? Agora, para descobrir quanto que ele tem no total, basta a gente fazer essa expressão aqui, ó, 9 vezes 25 centavos, mais 12 vezes 5 centavos, mais 15 vezes 10 centavos. 9 vezes 25 centavos vai dar 2,25. 12 vezes 5 centavos dá 60 centavos. E 15 vezes 10 centavos vai dar 1,50. Somando tudo, isso vai dar R$ 4,35. Então a resposta correta aqui é a letra B. Tá legal? Vamos à próxima? Bom, olha só. A próxima questão ele fala assim, ó. Questão 28. Nas Olimpíadas Internacionais do Colégio Militar de Curitiba, 4 equipes do ensino fundamental disputaram um torneio de futebol, no qual cada equipe jogou com todas as demais. Os gols marcados por cada equipe estão representados na tabela do seguinte modo. Cada elemento indica quantos gols a equipe da linha horizontal fez na equipe da coluna vertical. Então aqui, ó, observe como exemplo que os números destacados em negrito indicam que o sexto ano marcou um gol na equipe do oitavo ano. Aqui, ó, sexto ano com a equipe do oitavo. Aqui, ó, um gol, equipe do sexto ano. E o oitavo ano marcou 2 gols na equipe do sexto ano. Então aqui, ó, oitavo ano marcou 2 gols na equipe do sexto ano. Aqui, ó, 2 gols. Beleza? Tá. Assim, a equipe do oitavo ano venceu a equipe do sexto ano por 2-1. Se cada vitória vale 3 pontos e o empate vale 1 ponto, podemos dizer que... Bom, então olha só. Eu raciocinei da seguinte maneira aqui, ó. Sexto ano. Ó, sexto ano vezes o sétimo ano. Ficou 3-1. Sexto ano vezes o oitavo ano. Ficou 1-2. Sexto ano vezes o nono ano. Ficou 0-0. Então, o sexto ano tem 4 pontos. Sétimo ano. Ó, sétimo ano vezes o sexto ano. Foi 1-3. Sétimo ano vezes o oitavo ano. Foi 4-3. Sétimo ano vezes o nono ano. Foi 2-1. Então, a equipe do sétimo ano fez 6 pontos. Oitavo ano. Oitavo ano vezes o sexto ano. 2-1. Oitavo ano vezes o sétimo ano. 3-4. Oitavo ano vezes o nono ano. 2-2. Então, a equipe do oitavo ano tem 4 pontos. Nono ano. Equipe do nono ano vezes o sexto ano. 0-0. Equipe do nono ano vezes o sétimo ano. 1-2. Equipe do nono ano vezes o oitavo ano. 2-2. Então, a equipe do nono ano tem 1 ponto. A equipe que tem mais pontos aqui é a equipe do sétimo ano. Então, a equipe vencedora. Tá legal? Então, a resposta correta é a letra B. A equipe do sétimo ano foi a vencedora no torneio de futebol. Beleza? Questão 29. Vamos lá, olha só. Falta só 2, hein? Questão 29. Ele fala assim, ó. No período da manhã, o sexto ano tem 6 tempos de aulas de 45 minutos. De segunda a sexta. Toda semana há 4 tempos de aula de educação física e 1 tempo de aula para a formatura geral. Período em que os alunos ficam nas áreas externas da escola. Nos demais tempos, os alunos permanecem na sala de aula. Assim, o aluno do sexto ano deverá permanecer. Todas as alternativas ele se refere em sala de aula, né? Então, vamos nessa. Então, olha só. Então, em sala de aula, ele vai ficar... ele tem 6 tempos de 45 minutos. Então, fica 6 vezes 45 multiplicado por 5. Por que multiplicado por 5? Porque são 5 dias da semana, né? De segunda a sexta. Aí, menos o tempo que ele fica fora de aula. Então, fora de aula, ele fica 4 tempos de 45 mais 1 tempo para um tempo, né? De 45, que é para ensaio da formatura. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó. 6 vezes 45, isso vai dar 270, então fica 270 vezes 5, menos 4 vezes 45 dá 180, então 180 mais 45. Aí 270 vezes 5 dá 1350.
Aí menos, agora aqui, ó, 180 mais 45 dá 225. Então, 1.350 menos 225, isso vai dar 1.125 minutos. Então, esse tempo aqui, ó, é o que ele fica em sala de aula. Mas a cada 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, para descobrir quantas horas eu tenho aqui, eu vou pegar 1.125 e vou dividir por 60, né? Então, fazendo essa divisão, o quociente vai ter 18, então corresponde a 18 horas, e o que sobra vai ser minuto. E o que sobrou aqui, que é o resto, 45 minutos. Então, em sala de aula, ele vai ficar 18 horas e 45 minutos. Então, a resposta correta é a letra B. Última questão. Vamos lá? Ele fala assim, ó, um fazendeiro com as boas condições climáticas e consequente aumento nas pastagens no segundo trimestre de 2013, reduziu em 2/5 o consumo de ração para a alimentação de seu rebanho. Em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano, o consumo mensal de ração no segundo trimestre foi de 63.000 kg. Assim, pode-se dizer que o consumo mensal de ração no primeiro trimestre de 2013 foi de... Então vamos lá, olha só. Primeira ideia. O total de ração do primeiro trimestre, eu não sei qual é. Então eu vou te chamar esse total de X, tá legal? Beleza? Agora, na segunda ideia, eu pensei assim, ó. Como ele reduziu em 2/5, então no segundo trimestre, ele vai estar dando 3/5 do que ele deu no primeiro trimestre. Confere comigo? Ele reduziu em 2/5, então ele vai estar dando no segundo trimestre 3/5, beleza? Então basta a gente achar 3/5 desse total. E ele fala que no segundo trimestre ele gastou com ração 63.000 kg. Então 3/5 do que ele deu no primeiro é igual a 63.000 kg. Agora basta a gente equacionar. Então você vai ficar assim, ó, 3/5 vezes x, que é igual a 63.000. Repara que 63.000 é múltiplo de 3. Então dá para simplificar esse 3 com 63.000. Então 3 dividido para 3 dá 1. 63.000 dividido para 3, isso vai dar 21.000. Agora esse 5 aqui está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, né? Sempre na operação inversa. Então x é igual a 5 vezes 21.000. 5 vezes 21.000, isso vai dar 105.000. Então no primeiro trimestre, ele usou 105.000 kg de ração. Resposta correta aqui é a letra B. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Espero ter ajudado.